Oi gente, bora lá para mais uma aula, continuando na página 6 do caderno de atividades. Então, exercício 9. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. Centros de pesquisa substituem cobaias, animais por métodos alternativos. Então, olha lá, a substituição do uso de animais como cobaias no ensino e na experimentação científica nas universidades e centros de pesquisa do país. O tema foi discutido hoje, sim, em simpósio promovido pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, na Universidade de São Paulo, que é a USP. O pró-reitor de pesquisa da USP, José Eduardo Grieger, esses verbos estão assim em parênteses, porque é o que vocês vão incluir nos trechos. Então, o pré-reitor da pesquisa da USP, José Eduardo Grieger, que a universidade está preocupada com o assunto e que vem ampliando o uso de modelos alternativos. Há uma demanda da sociedade local e mundial para realocar os usos com o advento de novas tecnologias, disse ele. Segundo Walter Colli, coordenador adjunto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, verbo aqui existir, atualmente 17 projetos e bolsas centradas no uso de métodos alternativos. Ainda é pouco, mas a FAPESP está aberta a receber mais projetos nesta área, declarou. Para ele, o interesse de alunos de mestrado e doutorado tem crescido, sobretudo nas linhas de atuação biológicas. Ele cita como exemplos o uso da larva do peixe paulistinha ou da traça grande de cera que, disse, excelentes organismos para serem usados em testes de toxicologia. Os cientistas utilizado também pele artificial nos testes de cosméticos. Há uma substituição gradual, avalia. Então, as alternativas são essas. Então, conforme a gente foi lendo, se você já foi imaginando o verbo que ia preencher nessas lacunas, alternativas são essas, né? E é só você escolher qual que é a alternativa que se encaixa melhor nessas lacunas e marcar. Só tem uma alternativa, tá? Correta. Vamos lá. As orações a seguir foram extraídas do texto lido. Marque a alternativa que contém os núcleos de sujeito de cada uma delas. Então, por exemplo, centros de pesquisa substituem cobaias animais por métodos alternativos. Qual dessas alternativas vocês marcariam? As orações a seguir foram extraídas do texto lido, então foi tirada desse texto que a gente acabou de ler. Marque a alternativa que contém os núcleos do sujeito de cada uma delas. Então, qual que é a alternativa que funciona como núcleo? É só marcar a alternativa. 2, a mesma coisa. O tema foi discutido hoje, 5, em simpósio promovido pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, quem que é o núcleo aqui? Mesma coisa aqui na 3. Quem que é o núcleo? A palavra mais importante da frase. Aqui da 2 e da 3. Eu quero só o núcleo. Qual que é a palavra que é o núcleo? Aí você vai marcar a alternativa. 11. Classifique o sujeito das orações em simples ou composto. Em seguida, identifique os respectivos núcleos. Então, por exemplo, nessa frase aqui, as crianças gostaram do filme. Se você localizar o sujeito, você já vai saber se ele é simples ou composto. Olha como é fácil localizar o sujeito. As crianças gostaram do filme. Quem gostou do filme? O meu sujeito. Já achei. As crianças. Então, se as crianças, eu tenho apenas um núcleo. Ele é simples ou é composto? Então, você vai colocar aqui o sujeito simples, porque eu tenho as crianças, apenas um núcleo. Então, aqui, de as crianças, quem que é o núcleo? As crianças eu tenho como sujeito. E o sujeito é simples, porque eu descobri aqui, gostaram do filme. Quem gostou do filme? As crianças, então o sujeito simples. E quem que é o núcleo aqui? Qual que é a palavra mais importante? Aí você vai colocar 2 pontinhos no núcleo. E quem que é o núcleo? A mesma coisa aqui na B. A menina e a avó gostaram do filme. Quem que gostou do filme? Eu já encontro o meu sujeito. Então, o sujeito é simples ou composto aqui? Aí você vai me dizer
Se for sujeito simples, gente, o núcleo é um só. Se for sujeito composto, o núcleo são dois. Então, a mesma coisa aqui na B, na C, na D, na E, é facinho. Tá? Então, você só vai colocar se o sujeito é simples ou composto e indicar para mim quem são os núcleos, ou o núcleo. Vamos lá para 12. Assinale as alternativas que apresentam sujeito composto. Então, aqui eu tenho duas frases aqui, entre essas daqui, que o sujeito é composto. Por que ele é composto? Porque tem mais de um núcleo. Então, quais são elas? Então, você vai marcar os dois. Agora aqui, transcreva o núcleo do sujeito de todas as frases analisadas. Aí você vai colocar os núcleos. Então, das frases que você analisou, por exemplo, você vai colocar para mim quem são os núcleos. Transcreva o núcleo do sujeito de todas as frases. Por exemplo, ó, a plateia formada por homens e mulheres aplaudiu o cantor. Então, aqui, como é que eu faço para saber quem que é o sujeito? Olha lá. A plateia formada por homens e mulheres aplaudiu o cantor. Quem que aplaudiu o cantor? Olha aqui, já aparece para mim, ó. Então, isso aqui é como se fosse o meu sujeito. Então, quem seria o núcleo daí, dessa primeira frase, por exemplo? Qual que é a palavrinha mais importante aí? Então, você vai colocar aqui. Aqui é plateia, nessa primeira frase. Então, plateia, aí você vai separar com ponto e vírgula, e aí você vai colocar quem é dessa plateia aqui, quem é o núcleo? Quem é que aplaudia o cantor? É isso que você vai fazer. Então, assinale as alternativas que apresentam o núcleo apresentam o sujeito composto. Depois, agora, transcreva o núcleo do sujeito de todas as frases analisadas. Então, de todas as frases, você vai localizar o núcleo. E aí, você vai separando por ponto e vírgula. Ok? É isso que você vai fazer aqui na 12. Vamos lá para a próxima. Leia o trecho de uma carta do leitor a respeito de uma reportagem sobre o autismo e responda as questões propostas. Estímulos, respeito e amor são ingredientes indispensáveis para que possamos vislumbrar um futuro digno para nossos filhos. E a esclarecedora reportagem é um alento. Quanto mais pessoas souberem o que é o TEA, transtorno de espectro autista, mais chance teremos de preparar o mundo para incluir seus portadores. Itajaí, Santa Catarina. 13. Por que o leitor considera a reportagem um alento? Por que ele fala que é um alento? Ele fala que é o quê? O que é um alento? Alento é quando a gente divulga as coisas. Serve para quê quando a gente divulga? Então, está dizendo no trecho, é só colocar aqui. 14. A opinião do leitor a respeito da reportagem é positiva ou é negativa? Justifique sua resposta. Então, ele está fazendo algo que é bom ou algo que é ruim para a humanidade? E aí você coloca o porquê, que é justifique sua resposta. 15. Identifique o núcleo do sujeito das frases a seguir. Então, eu só quero o núcleo. Núcleo é a palavra mais importante da frase. Lembrando que, se o sujeito for composto, nós temos mais de um núcleo, que são mais de um assunto, como se fosse as duas ou três palavras mais importantes da frase. Por exemplo, estímulos, respeito e amor são ingredientes indispensáveis. Então, o que são ingredientes indispensáveis? Olha lá, estímulos, respeito, amor. Isso aqui, gente, é o núcleo, que são as três palavrinhas mais importantes. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras. Todos querem um futuro digno para os filhos. Então, como que você localiza aí o sujeito ou o núcleo? Ó, núcleo do sujeito. Então, é o núcleo que acompanha o sujeito.
Aí você vai colocar para mim. Por exemplo, querem um futuro digno para os filhos. Quem que quer um futuro digno para os filhos? Eu encontro o meu núcleo, que é o meu sujeito. Ó, núcleo do sujeito. Então, só colocar isso. Só colocar a palavra aqui, que é o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante da frase. 16. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui eu tenho os amigos de meus pais virão jantar conosco amanhã. O sujeito é composto? Verdadeiro ou falso? Ó, os amigos de meus pais virão jantar conosco amanhã. Aí você vai marcar se é verdadeiro ou se é falso. E isso nas demais também. Vamos lá. 17. Crie sujeitos para completar as frases a seguir. Depois classifique-os em simples ou composto. Então você vai elaborar. Elabore. Fomos ao teatro. Quem foi ao teatro? Você coloca aqui. Então, se for uma única pessoa, o sujeito é simples. Se for mais de uma, o sujeito é composto. Só isso. Então, crie sujeitos para completar as frases. A seguir, depois classifique em simples ou composto. Então, você vai colocar, elaborar aqui. Quem é que foi ao teatro? E vai dizer para mim, sujeito simples ou sujeito composto. Lembrando que o verbo, gente, também vai te ajudar a esclarecer se o sujeito pode ser simples ou composto, e pode ser uma pessoa ou mais. Ó, andou calmamente pela rua. E aí, quem que andou calmamente pela rua? Um sujeito aqui. E aí você vai dizer pra mim se ele é simples ou composto. Mesma coisa nas outras, ó, muito cansado, adormeceu. Então, quem que adormeceu que estava muito cansado? E aí você vai me dizer, o sujeito é simples ou composto? Com esforço e confiança, vencerão o campeonato. E aí, quem que vai vencer esse campeonato? Aí você vai dizer para mim, o sujeito é simples ou composto? Então, muito fácil. 18. A partir dos sujeitos apresentados, complete as frases observando a concordância verbal adequada. O Natal... O que pode se dizer aí do Natal? A partir dos sujeitos apresentados, complete as frases observando a concordância verbal adequada. Então, você só vai terminar, finalizar as frases aqui com uma palavra que tenha concordância. O Natal é o mês que vem, por exemplo. Então, eu tenho o verbo de ligação é. Então, é isso que você vai fazer. Dependendo olha aí, você só vai completar a frase. O amor e o perdão. E aí, a aula. Eu e você. Eu posso colocar eu e você são amigos? É amigo? Não, eu preciso colocar eu e você somos amigos. Somos parceiros, por exemplo. Então, é só fazer colocar o verbo de acordo com a concordância. 19. Transforme o sujeito simples em sujeito compostos. Utilizando as palavras entre parênteses, faça as adaptações necessárias. O jasmim perfuma o ar. Então, aqui você vai incluir, ó, porque aqui eu só tenho o jasmim. Você vai incluir mais a rosa aqui junto. Por exemplo, o jasmim e a rosa. Então, eu coloquei dois, perfumam o ar. A mesma coisa com as demais. A casa é nossa. E aí você tem que incluir aí a casa e o quintal. Como é que faz? O que eu posso colocar? A casa e o quintal é nossa? Pode ser assim? Então, aí você vai colocar de acordo com a concordância. Tá no singular? Singular. Tá no plural? Plural. Aqui estão todos no singular. Por quê? Eu só tenho um núcleo. Só que você vai ter que incluir mais, ó. Mais um, que é esses daqui, ó. Que tá no final da frase. Então, vai ficar composto. Então, a frase precisa ir para o plural. Ok? Vamos lá, tem mais aqui, ó. Então, você vai fazer até aqui. O terreno foi comprado. O terreno e a casa. Posso colocar foi comprado? Então, é isso que você vai modificar, ok? E a gente vai parar aqui, porque já vem outro texto. A gente continua na próxima videoaula, ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.